Meu nome é Isabela. Tenho 27 anos e moro na Flórida. Do lado de fora. Minha vida parece ideal. Tenho um bom emprego em uma empresa de software. Um trabalho criativo que gosto e minha casa é um apartamento aconchegante perto do meu escritório. Mas tudo isso não reflete o que acontece por trás das portas fechadas da minha casa. Onde as coisas desmoronam lentamente. Há um ano, a empresa do meu pai faliu. Não houve avisos, nem preparativos. Foi durante a noite. Minha família estava acostumada a um estilo de vida confortável graças ao negócio que meu pai construiu meticulosamente ao longo dos anos. Mas de repente tudo desapareceu. Com a falência veio a ruína económica e o caos. Minha mãe, minha irmã Mary e meu pai, pessoas que sempre dependeram da estabilidade que aquela empresa proporcionava, não sabiam como lidar com a nova realidade. Não era uma opção, mas fui forçado a voltar para minha cidade natal. Morar com eles novamente parecia uma frase. Um retrocesso ao passado que eu nunca quis reviver. As ruas da minha infância que tanto desejei deixar para trás acolheram-me com uma frieza que só a nostalgia consegue compreender. A ideia de voltar para aquela casa, onde as memórias da minha infância estavam agora obscurecidas pela poeira do tempo e da frustração, era insuportável. No entanto, não havia outra opção. Eu não poderia deixar meus pais ou minha irmã para trás. E o pior de tudo é que, embora a casa fosse grande, os quartos cheios de lembranças de família e antiguidades, tudo agora parecia vazio. O lugar onde éramos felizes tornou-se agora um espaço que só guardava segredos de fracassos e promessas quebradas. O dinheiro era escasso. O meu salário, embora relativamente bom, era insuficiente para cobrir as necessidades básicas da família. Cheguei a um ponto em que coisas que antes pareciam tão simples e cotidianas, como fazer compras no mercado, estavam se tornando um desafio constante. Os preços subiam e a minha capacidade de fazer o dinheiro funcionar começava a diminuir. A cada semana que passava, eu tentava equilibrar um orçamento que simplesmente não era suficiente. Uma noite, enquanto estávamos sentados à mesa, minha mãe mencionou em tom casual, mas com a leveza de quem não percebe a gravidade da situação: Isabela, amanhã poderíamos preparar uns bifes de porco para o jantar. Meu coração afundou naquele momento. Um bife de porco era um luxo que não podíamos mais nos dar ao luxo. A alimentação básica, a mais essencial, era a que mal chegava. Um bife de porco era impensável. Mas é claro que minha mãe não sabia disso. Ou talvez ele não quisesse saber. Suspirei profundamente, a exaustão pesando sobre meus ombros. Eu não me importava se eles iriam me julgar. Eu não conseguia mais ficar quieto. Não temos dinheiro para isso. Mãe, mal temos dinheiro para comprar comida básica. Respondi com uma calma tensa, tentando não explodir. Era sempre a mesma coisa. As discussões sobre dinheiro, as promessas vazias de que tudo iria melhorar. Mas nunca houve qualquer mudança real. Naquele momento, minha irmã Mary, que estava sentada no canto da mesa, levantou a voz num tom acusatório que quase me fez pular da cadeira. Isabela, você não está contribuindo o suficiente para a alimentação, disse ele, olhando para mim com uma mistura de desprezo e frustração. Não entendi o que acabei de ouvir. Ela, minha irmã, estava me acusando de não contribuir o suficiente. Minha paciência se esgotou instantaneamente. O que você está dizendo? Dou 10.000 pesos por mês. Isso deve ser mais do que suficiente para todos vocês. Respondi, com os nervos à flor da pele. Eu sabia que isso não era suficiente. Mas também sabia que minha família não estava fazendo nada para me ajudar. Mary, sempre procurando algo para criticar, bufou com desdém. As coisas estão mais caras agora. 10.000 pesos não são mais suficientes para sustentar uma família, respondeu ele. Como se estivesse fazendo um cálculo complicado na cabeça. Fiquei sem palavras por um segundo, tentando compreender o absurdo de suas palavras. A frustração começou a crescer dentro de mim. Se você acha que não é suficiente, por que não arruma um emprego e ajuda nas despesas? Eu propus, esperando que ele finalmente percebesse o que estava acontecendo. Mas não, ela apenas balançou a cabeça, como se não houvesse nada para fazer. Minha mãe foi rápida em defendê-la. Como sempre fez. Mary está passando por dificuldades. Ela está procurando emprego, disse ele, embora soubesse perfeitamente que Mary vinha dizendo a mesma coisa há meses sem levantar um único dedo para consegui-lo. Eu não fiquei surpreso. Minha irmã, como sempre, arrumou desculpas para não fazer nada. A situação em casa me esgotava cada dia mais. A gota d'água foi quando, depois de ver o desinteresse de todos, sugeri algo que parecia uma possível solução. Por que não vendemos esta casa e nos mudamos para a cidade da vovó? O restaurante italiano dela em Miami é um sucesso. Poderíamos trabalhar lá e a vida seria mais fácil. Propus, esperando que finalmente entendessem o que estava em jogo. Mas minha mãe, como sempre, descartou a ideia sem pensar duas vezes. Não vou voltar para aquele lugar, disse ele categoricamente. Eu sabia disso naquele momento. Minha mãe não queria ir para Miami porque sabia que, trabalhando no restaurante da vovó,
Teria que seguir uma rotina rígida e constante. Ele não queria se submeter a essa disciplina. Em vez disso, preferiu continuar sonhando com uma vida que não existia mais. Por outro lado, meu pai, que sempre teve uma atitude distante, continuou com seu discurso habitual: depender da avó é um fracasso. Devemos nos defender sozinhos. Você realmente achou isso? Ele estava dizendo essas palavras seriamente enquanto eu era quem as apoiava. Enquanto eu lutava para que não nos faltassem as coisas mais básicas. Ele continuava com o seu discurso vazio. Como se as palavras pudessem encher os nossos estômagos vazios. Naquela noite, ao me retirar para meu quarto, raiva e tristeza misturaram-se em meu coração. Como eles poderiam dizer isso quando era eu quem carregava o peso de tudo? Como eles poderiam exigir mais quando não estavam fazendo nada? Apesar do cansaço emocional, forcei-me a me acalmar. Respirei fundo e me preparei para o que estava por vir. Ficou claro para mim que eu precisava ser mais forte do que nunca. Com o passar dos dias, o peso da situação em casa tornou-se cada vez mais insuportável. A atmosfera era tensa, cheia de censuras veladas e ressentimentos que se acumulavam como uma nuvem escura sobre nossas cabeças. Eu era o único que parecia estar lutando para manter um pouco de normalidade. Mas não aguentava mais. A cada dia minha frustração aumentava e, embora tentasse manter a calma, minha paciência estava se esgotando lentamente. Certa noite, depois de um dia de trabalho particularmente difícil, cheguei em casa exausto, sentindo que não conseguiria continuar carregando todo o peso da família nos ombros. Ao abrir a porta, a mesma cena de sempre me cumprimentou. Minha mãe estava sentada na sala assistindo televisão, como se nada estivesse acontecendo. E Mary, como sempre, estava em seu quarto. Assim que me viu, minha mãe olhou de soslaio para mim, mas rapidamente desviou o olhar, como se evitasse encarar a realidade. Foi então que me ocorreu uma ideia. Uma ideia que parecia ser a única saída. Vou vender a casa, pensei, embora soubesse que seria uma decisão radical. Mas o medo do futuro, a sensação de estar preso, me levou a tomar uma decisão que, naquele momento, parecia a única forma de me libertar. Naquele exato momento, minha mãe mencionou, casualmente, como se nada tivesse acontecido, que Mary havia ganhado uma viagem em um sorteio. No começo, não pensei muito nisso, mas algo em seu tom parecia estranho. Como é que a minha irmã, que não trabalhava, viajava enquanto eu lutava para cobrir as despesas familiares mais básicas? O desconforto cresceu em meu peito como um fogo que não se apagava. Eu não conseguia ficar em silêncio. O que está acontecendo, mãe? Perguntei com firmeza, embora minha voz tremesse ligeiramente de tensão. Minha mãe, sem olhar para mim, apenas sussurrou: Mary está relaxando. Ela está viajando pela Louisiana. Ela está bem, certo? Louisiana. Naquele momento, tudo fez sentido. Minha irmã, a mesma que não tinha emprego e não fazia nada para contribuir, gastou uma quantia exorbitante em uma viagem. Sem dizer uma palavra. Como ele poderia fazer algo assim sem sentir remorso? O ar ficou denso e um sentimento de traição começou a crescer em mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como Maria pode fazer algo tão irresponsável e egoísta? E por que meus pais a defenderam? Sentei-me no sofá, olhando para o vazio à minha frente, procurando uma resposta que nunca veio. No dia seguinte, o telefone tocou. Era a minha administradora de cartão de crédito. As acusações totalizando 20.000 pesos me deixaram indiferente. Eu não pude acreditar. Liguei para Mary imediatamente, incapaz de esconder minha raiva. Você tem usado meu cartão de crédito sem minha permissão? Perguntei a ele, com uma mistura de descrença e raiva. Mary, em seu tom habitual, não demonstrou remorso. Você percebeu, né? Foi um acidente. Irmã, além disso, somos uma família. Não deveria ser um problema. Ele disse com uma indiferença que fez meu sangue ferver. Um acidente. 20.000 pesos em 4 dias. Eu não conseguia mais me conter. Você gastou 20.000 pesos em 4 dias. Como pode justificar isso? Gritei com ela, mesmo sabendo que nada do que dissesse teria impacto sobre ela. Para minha irmã o dinheiro não tinha valor e muito menos responsabilidade. Ele apenas riu e me deu uma desculpa ainda mais ridícula. Fui a restaurantes chiques. Comprei coisas de grife. Peguei táxi. E daí? E se eu fizesse isso com o seu cartão? Ele ia expirar. Irmã, fiz isso por você. Minha paciência estava esgotada. Isso não está certo. Mary, respondi, tentando manter a compostura enquanto meu coração batia forte. A conversa terminou com total desdém da parte dele. Vou deixar a conta para você. Até mais. Foi a última coisa que ele disse antes de desligar. Meu mundo começou a desmoronar ao meu redor. Senti como a decepção, a raiva e o desamparo se misturaram em meu peito. Minha irmã, de quem sempre cuidei e amei, ultrapassou um limite que eu não conseguia perdoar tão facilmente. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia ficar em silêncio. Eu tinha que fazer alguma coisa. Naquela noite, quando cheguei em casa, conheci meus pais.
Pareciam desconhecer completamente a gravidade da situação. Como se tudo estivesse bem. Minha mãe, com um sorriso, me contou que Mary estava com problemas por causa do cartão bloqueado. Que agora não tinha dinheiro para resolver nada. Não acredito que dizem isso. Respondi, furioso. Ela usou meu cartão sem permissão. Gastou 20 mil pesos e agora me pedem para não fazer drama. Claro que bloqueei. Como não poderia? Meus pais começaram a mudar de opinião. Mas não entendiam o que estava em jogo. Minha mãe, sempre defendendo Maria, tentava justificar o injustificável. Eu só queria comprar alguns souvenirs. Me divertir um pouco. Por que você está fazendo tanto drama? Ele disse. Sem entender a magnitude da traição. Foi quando, já sem paciência, peguei meu telefone e ouvi a mensagem de voz que Mary havia me deixado. Seu tom despreocupado ecoou pela sala. Sem qualquer indício de arrependimento. Faça o cartão funcionar. Pão duro. Os cartões dos nossos pais estão no limite. Não tenho dinheiro para esta viagem. Ao ouvir essas palavras, o rosto dos meus pais mudou completamente. Eles ficaram em silêncio, incapazes de defender Mary. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surreal. Meu pai, finalmente vendo a magnitude do que Mary havia feito, começou a gritar. Não acredito que ele também usou nossos cartões. Disse ele, quase incrédulo. E naquele momento percebi que algo havia mudado. Havia algo na atitude dos meus pais que não era mais o mesmo. Eles não podiam mais ignorar o que estava acontecendo. Então por que você não aumenta o limite do seu cartão e envia mais dinheiro? Eu perguntei a eles sarcasticamente. Mary estava pensando em você. Certo, joguei essas palavras neles com uma frieza que doeu. Mas também senti que era a única coisa que eu poderia fazer. Meus pais, confusos e em pânico, começaram a ver as coisas de maneira diferente. No meio do caos, minha mãe finalmente admitiu que não tinha economias e não podia fazer mais nada. Mas eles não podiam deixar de ver Mary como a criança mimada que ficou presa na sua própria irresponsabilidade. A conversa terminou quando, com a expressão derrotada, meu pai se aproximou de mim. Isabela, por favor ajude sua irmã. Prometemos que todos trabalharemos juntos como uma família. Você está realmente me pedindo ajuda depois de tudo isso? Eu respondi, meu tom sarcástico e cheio de amargura. Minha mãe, desesperada, ajoelhou-se diante de mim, implorando que eu ajudasse. Prometemos mudar. Por favor, ajude-nos, disse ele, com lágrimas nos olhos. Foi quando me senti mais magoado. Como eles puderam me pedir algo assim depois de tudo que eu suportei? Mas eu não conseguia prestar atenção neles. Ele sabia que não poderia continuar vivendo sob o mesmo teto, carregando todo o peso de uma família que não entendia o que significava sacrificar-se pelos outros. O caos familiar continuava e, a cada dia que passava, parecia que o peso sobre meus ombros iria transbordar. Eu havia atingido o limite da minha paciência e, embora tentasse manter a calma, a situação tornava-se mais insuportável a cada tentativa fracassada de mudança. Meus pais continuaram ignorando a gravidade do que estava acontecendo e Mary, como sempre, ignorou tudo. Finalmente, decidi que não poderia continuar vivendo daquela maneira. O sistema estava quebrado e, embora minha família me pedisse ajuda, eu não aguentava mais. Eu não poderia continuar sendo a pessoa que resolvia tudo, que carregava o peso da casa nas costas enquanto via minha irmã fugir em uma viagem cara sem nenhum arrependimento. A solução surgiu-me de forma inesperada mas ao mesmo tempo inevitável: vender a casa. Aquela casa que testemunhou toda a nossa vida. As nossas alegrias e frustrações. Tornou-se agora uma prisão. Já não conseguia vê-lo como um refúgio, eu estava me afogando nisso. Com uma determinação que eu nem sabia que tinha. Resolvi agir. Liguei para um corretor de imóveis com quem estudei na faculdade. Ela sabia que ele estava interessado na propriedade, mas sempre recusou suas ofertas. Achei que fazia sentido ficar com a casa. Que não podíamos sair de casa. Porém, depois de tudo o que aconteceu, percebi que ficar naquele lugar apenas perpetuaria a nossa miséria. Então eu fiz isso. Assinei os papéis e certifiquei-me de que tudo estava pronto para vendê-lo. Minha família não tinha ideia do que estava acontecendo. Ninguém em casa entendeu o que estava para acontecer. Meus pais seguiam a rotina diária, sem saber que tudo iria mudar de um momento para o outro. Quando chegou o dia em que tudo estava resolvido, sentei-me na sala de jantar e observei minha família. Como sempre, ignorando a gravidade da situação. Foi então que decidi revelar o que tinha feito. Olhei para eles, sem dizer uma palavra, e deixei o silêncio preencher o ar. Finalmente, quebrei o silêncio com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Vou vender a casa, eu disse, olhando para meus pais e Mary. Surpresa e confusão refletiram-se em seus rostos. O quê? Você vai vender a casa? Minha mãe exclamou, levantando-se do sofá. Você não pode fazer isso. Esta casa não é sua. Eu sorri amargamente. Não é meu. Lembro-me bem do dia em que papai não conseguiu pagar os impostos e eu o ajudei. Com a condição de que a propriedade fosse transferida para meu nome.
Você assinou os papéis. Pai. A expressão do meu pai mudou imediatamente e pude ver o desconforto em seu rosto ao se lembrar daquele momento. É verdade. Ele murmurou baixinho, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Mas, por quê? Por que agora? Porque não aguento mais. Respondi com firmeza. Este lugar não está nos fazendo bem. Nem para você nem para mim. Vendê-lo me dará a liberdade financeira e mental que tanto precisamos. Meus pais, perplexos, tentaram protestar, mas já era tarde demais. Eles não podiam fazer nada para impedir isso. A casa já não era o seu refúgio. Nem a sua estabilidade. Foi simplesmente um fardo. Maria, que até então permanecia em silêncio, não conseguiu esconder a surpresa. Você vendeu a casa? Sério, você não pode fazer isso. Mas eu não conseguia mais ouvir suas palavras vazias. Eu não conseguia mais ouvir suas desculpas. A situação explodiu quando expliquei que já havia feito os preparativos necessários e que a imobiliária viria em breve recolher nossos pertences. Minha mãe, incapaz de esconder o pânico, gritou: "Você não pode fazer isso. Não podemos ir embora. E o que vai acontecer conosco?" Olhei para ela, calmo, e respondi com uma calma surpreendente: "Vovó está nos esperando. Ela se ofereceu para nos ceder um lugar em seu restaurante em Miami. Será difícil, mas talvez seja disso que precisamos. Mary, suas coisas já estão arrumadas. A van estará aqui em breve para levá-las." Observei-os reagirem incrédulos e, à medida que suas mentes tentavam processar o que acabara de acontecer, o pânico aumentava. Não podemos ir para a casa da vovó. Não queremos, disse Mary, quase desesperada. A casa da vovó, com seu estilo de vida rigoroso e restaurante tradicional, não era o lugar que Mary queria. Mas não havia escolha. Não houve tempo para desculpas. O que você quiser, não importa mais. A casa está vendida. E por falar nisso, a dívida do cartão de crédito de Mary. Como você pretende pagá-la? Eu perguntei, sem sair do meu lugar. Minha mãe nervosa olhou para mim com horror quando percebeu o que havia acontecido. O que você está falando? Ele perguntou. Sua voz tremendo. O cartão está em nome de Mary. Eu disse friamente. Foi o cartão que encontrei no quarto dela. E agora ela será responsável pelo pagamento. A revelação caiu sobre eles como um golpe. Meus pais ficaram olhando em estado de choque, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. Minha mãe tirou o cartão da bolsa e, ao ler o nome, seu rosto caiu. É o cartão de Mary. Ele murmurou, com os olhos arregalados. Isso mesmo, respondi, sentindo uma estranha satisfação por finalmente colocar tudo em seu devido lugar. Agora, ela terá que assumir a responsabilidade por suas ações. E todos vocês trabalharão no restaurante da vovó para cobrir o que perdemos. Não há como voltar atrás agora. O pânico invadiu a casa. Mas não tive mais compaixão. Ele sabia que esta era a única maneira de todos entenderem o que significava realmente enfrentar as consequências de suas ações. Ele sabia que Mary, mesmo que ainda não reconhecesse isso, precisava aprender a assumir a responsabilidade por sua vida. Minha família seguiu para Miami, onde vovó os receberia com mão firme e rotina inquebrável. Apesar dos protestos, eles sabiam que não havia como voltar atrás. Enquanto os observava partir, uma mistura de alívio e tristeza tomou conta de mim. Ele sabia que, apesar de tudo, o que tinha feito era o melhor para todos. Eu, finalmente, comecei a ser dono do meu destino. Depois que minha família partiu para Miami, não pude deixar de sentir um misto de satisfação e vazio. A casa não era mais nossa e eu não precisava mais carregar o peso das expectativas e da indiferença deles. Embora o dinheiro da venda do imóvel tenha-me proporcionado uma tranquilidade financeira temporária, a sensação de tê-los deixado para trás pesava como um peso no meu peito. Porém, algo dentro de mim me dizia que o que eu tinha feito era necessário. Mesmo que eles não entendessem agora. Essa foi a única maneira que restou para minha família aprender a conviver com as consequências de seus atos. Os dias foram passando e mergulhei no trabalho, buscando no projeto que liderava a distração que precisava para não pensar no que havia deixado para trás. Foi uma oportunidade importante para mim e cheguei a um ponto em que a minha vida profissional era a única coisa que realmente me mantinha à tona. O projeto foi desafiador, mas me senti fortalecido. Às vezes eu pensava que, de alguma forma, meu trabalho estava me ajudando a curar as feridas que sofri na minha vida pessoal. Porém, eu não podia negar que havia algo em mim que ainda queria a reconciliação. Não só com minha família, mas também comigo mesmo. Tomei decisões difíceis e, embora soubesse que eram necessárias, senti-me culpado pela maneira como deixei minha irmã e meus pais para trás. Minha mãe, apesar de tudo, sempre foi minha mãe, e eu sempre a amei. Apesar de seus fracassos. Mary, minha irmã, embora eu nunca tenha entendido porque ela não poderia ser mais responsável, ainda fazia parte do meu sangue. Passaram-se várias semanas antes de receber uma ligação. Olhei para o telefone e vi que era um número desconhecido. Hesitei por um momento, mas decidi responder.
Quando ouvi a voz do outro lado da linha, fiquei surpreso. Foi Maria. Isabela. Sou eu, Mary, disse ele, com uma voz que não reconheci. Seu tom não era mais confiante ou arrogante. Agora ele parecia suave, um pouco inseguro. Podemos falar? Por um momento, não soube o que dizer. O ódio e a frustração que se acumularam durante meses brotaram na minha garganta. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em sua voz que me dizia que as coisas haviam mudado. O que há de errado? Maria, perguntei, cautelosamente, sem saber como responder. Quero me desculpar. Quero mesmo. Sinto muito por tudo que fiz. Achei que não conseguiria dizer isso. Mas sei que falhei com você e também sei que te machuquei. Eu mudei. Eu sei. Aprendi muito desde que fui para a casa da vovó e agora entendo o quanto fui injusto com você. Suas palavras me surpreenderam. Não era a Mary que ele conhecia. Aquela que nunca aceitou a responsabilidade pelos seus atos. Desta vez, ela parecia ser sincera. Eu sei que você não pode me perdoar imediatamente. Mas quero que saiba que estou fazendo tudo o que posso para mudar. E não quero que isso acabe assim entre nós. Disse ela, com a voz trêmula. Eu não sabia como reagir. Por um lado, senti que o arrependimento dela era genuíno. Mas por outro, tudo o que vivi me disse que não poderia confiar nela tão facilmente. Afinal, ele passou por muita coisa para chegar aqui. Mas, ao mesmo tempo, não era isso que ele esperava o tempo todo. Uma mudança. Uma redenção. Está tudo bem, eu finalmente respondi, sentindo um nó na garganta. Podemos nos encontrar, mas isso não será resolvido imediatamente. Preciso de tempo para processar isso. Mary, combinamos de nos encontrar no domingo em um café perto do meu trabalho. Naquela noite, passei horas pensando no que tinha feito. Em como tudo havia mudado. Seria possível curar depois de tudo o que aconteceu? Eu poderia perdoar Mary, meus pais, por todos os danos que me causaram. Ou o ressentimento continuaria a ser mais forte? O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Cheguei ao café mais cedo do que o combinado e sentei-me numa mesa perto da janela. Observando o sol começar a se pôr. Enquanto esperava, não conseguia parar de pensar no rosto de Mary. Foi minha irmã, aquela que sempre esteve ao meu lado. Mas também aquela que me decepcionou repetidas vezes. Quando a vi entrar no café, algo em sua aparência me surpreendeu. Ela não usava mais as roupas de grife ou a maquiagem exagerada que costumava usar. Parecia diferente, mais vulnerável, talvez. Ele se aproximou da mesa com passos lentos e, antes que pudesse falar, começou a se desculpar. Isabela, sinto muito. Estar na casa da vovó me fez perceber o quanto eu dependia de você e o quão injusto eu era. Agora entendo o quanto isso tem sido difícil para você e como não apreciei tudo o que você fez por nós. Eu não merecia ser tratado do jeito que você foi. E não merecia o jeito que tratei você. Enquanto ela falava, seus olhos se encheram de lágrimas e, pela primeira vez em muito tempo, vi minha irmã como uma pessoa vulnerável. Alguém que também havia sofrido. Sinto muito e quero que você saiba que farei tudo o que puder para compensar meus erros. Disse ele, com a voz embargada. Ouvi-lo me fez sentir uma mistura de emoções. A raiva que sentia começou a desaparecer lentamente, substituída por uma sensação estranha, quase de alívio. Talvez não fosse tarde demais para perdoar. Afinal, talvez o que mais precisássemos fosse deste momento. Deste passo em direção à cura. Obrigado, Mary, finalmente respondi, com uma voz suave, mas firme. Levei suas palavras a sério. E sim, preciso de tempo para perdoá-lo. Mas este é um passo importante. Passamos horas no café conversando sobre o que havia acontecido e como nos sentíamos. Era como se, de alguma forma, finalmente estivéssemos realmente ouvindo um ao outro. Fiquei surpreso ao ver como Mary havia mudado. Como ela havia entendido o que havia feito e como. Agora, ela queria se redimir. Antes de nos despedirmos, Mary me entregou um envelope. Este é apenas o começo. Disse ele com um sorriso tímido. Continuarei trabalhando duro para mostrar que realmente quero mudar. Dentro do envelope havia dinheiro. O dinheiro que ele ganhara trabalhando no restaurante da avó. Foi um gesto humilde, mas significativo. Ele sabia que o seu caminho para a redenção seria longo. Mas deu o primeiro passo. Os dias depois do meu encontro com Mary foram diferentes. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes. Havia algo no ar que parecia ter mudado. As mensagens de Mary para mim. Seus esforços para mostrar que realmente queria mudar. Eram um lembrete constante de que, embora o estrago tivesse sido feito, ainda havia esperança para nosso relacionamento. Mas não só para ela, também para mim. A dor que carreguei comigo por tanto tempo começou a desaparecer lentamente. Como se um peso invisível tivesse sido tirado de meus ombros. Apesar das pequenas vitórias que se acumulavam, eu sabia que o perdão total levaria tempo. A família não conseguiu se curar da noite para o dia. Na verdade, o caminho para a paz interior seria longo e cheio de obstáculos. E embora meus pais não participassem ativamente da conversa, suas atitudes também começaram a mudar.
embora lentamente. Os esforços de Mary para demonstrar seu arrependimento me fizeram pensar que talvez eles também estivessem começando a refletir sobre seus próprios erros. Um mês depois, recebi um convite que me pegou de surpresa. Minha mãe, depois de tanto tempo, me pediu para visitar novamente a família. Foi um convite que eu não esperava, especialmente porque as nossas conversas até então sempre foram marcadas por tensões e mal-entendidos. Porém, aceitei, sabendo que este poderia ser o primeiro passo para encerrar um capítulo sombrio e iniciar um novo. Chegou o dia da reunião. Conheci meus pais e Mary na casa da vovó. Um lugar que, embora cheio de trabalho e esforço, representava agora uma nova oportunidade. A avó, com o seu olhar severo e atitude inabalável, acolheu-os de braços abertos, mas com a expectativa de que trabalhariam arduamente. E foi isso que eles fizeram. Eu os vi na cozinha, preparando pizzas e limpando com o suor do rosto, algo que nunca haviam feito antes. A vida em Miami, embora mais difícil, parecia estar forjando algo neles. A experiência de morar com a vovó e trabalhar no restaurante estava mudando-os de uma forma que não haviam previsto. Ao vê-los ali, trabalhando em equipe, percebi que algo estava acontecendo. Minha mãe, embora nunca tenha sido uma mulher de muita ação, estava aprendendo a ser mais independente. Mary, que sempre foi uma criança mimada, parecia estar encontrando um propósito em seus esforços, embora ainda tivesse muito a provar. Isabela, minha mãe me disse ao me ver entrar na cozinha. Quero me desculpar por tudo o que aconteceu. Eu não sabia como te apoiar, nem como te ver como uma adulta capaz de tomar decisões. Sempre te vi como minha filhinha e não entendia o que você realmente estava passando. Mas agora sei que o que você fez foi o melhor para todos nós. Tenho orgulho de você, embora não tenha expressado isso antes. Suas palavras, que me surpreenderam tanto quanto o tom sincero de sua voz, me tocaram profundamente. Passei muito tempo tentando obter sua aprovação e, finalmente, senti como se tivesse conseguido algo importante. O reconhecimento genuíno dele, ainda que tardio, foi a validação que eu precisava para seguir em frente. Mary, por sua vez, aproximou-se de mim enquanto preparávamos a mesa. Eu sei que não fiz tudo certo, mas quero que você saiba que estou trabalhando duro. Não apenas no restaurante, mas comigo mesma. Estou aprendendo a valorizar o que tenho e o que fiz de errado. Prometo que não serei a mesma novamente. Ela me disse com uma seriedade que nunca havia demonstrado antes. Você não precisa pedir desculpas o tempo todo. Mary, o que importa agora é o que você faz com o que aprendeu. E eu também tenho meus próprios demónios para enfrentar. Respondi, olhando para o rosto dela com uma mistura de ternura e compreensão. Naquela noite, jantamos todos juntos. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que estávamos realmente unidos. Não foi perfeito, claro, havia muitas coisas não resolvidas entre nós e as feridas ainda estavam frescas. Mas havia algo diferente no ar. A comida, embora simples, era acompanhada de conversas não superficiais, que aprofundavam o que realmente importava. Meus pais conversaram sobre o que aprenderam na casa da vovó, como a humildade e o trabalho duro lhes mostraram uma nova perspectiva. Mary compartilhou histórias de seu tempo no restaurante, de como ela tinha que acordar cedo todos os dias para cozinhar e limpar. Coisas que antes ela consideraria indignas. Ao ouvir a minha família, senti que, embora tudo tivesse mudado, havia algo que permanecia intacto, o amor que, embora escondido sob camadas de ressentimento e frustração, nunca desapareceu completamente. O simples facto de estarmos todos à mesma mesa, a partilhar uma refeição e a conversar em família, foi um passo significativo. Quando a noite chegou ao fim, senti-me estranhamente em paz. Já fazia muito tempo desde a última vez que nos encontramos dessa maneira. Apesar das feridas, apesar da traição, havia alguma esperança flutuando no ar. Eu sabia que a redenção era um longo caminho, mas pelo menos agora estávamos caminhando na mesma direção. Ao me despedir, minha mãe me deu um abraço, algo que não acontecia há anos. Obrigado por não desistir de nós. Ele sussurrou em meu ouvido. Eu prometo a você que vamos melhorar. Foi um começo, um passo em direção à reconciliação. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas finalmente estávamos enfrentando o que havíamos feito, aprendendo com nossos erros e, o mais importante, estávamos prontos para nos curar. A vida, apesar de todas as suas reviravoltas inesperadas, seguiu em frente e agora, pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez tudo estivesse no seu lugar. Meses se passaram depois daquele jantar significativo na casa da vovó. O processo de reconciliação foi lento, mas constante. Ao observar minha família se adaptando à nova vida em Miami, senti uma mistura de emoções. Foi estranho ver como a mesma família que me deixou carregando tudo agora começava a encontrar seu próprio caminho. Assumir responsabilidades e aprender com seus erros. O que antes parecia um fardo insuportável agora é uma oportunidade para todos nós mudarmos. Mary, apesar dos tropeços iniciais, estava começando a encontrar algum propósito.
Embora seus dias no restaurante da vovó fossem longos e difíceis, eu os via voltar para casa todas as noites com uma expressão diferente. Ela não era mais a criança mimada que só pensava em si mesma, ele começou a entender o que significava sacrifício e responsabilidade. Eu a vi ajudando minha mãe nas tarefas de casa, algo que ela nunca tinha feito antes. E isso me fez sentir que, de alguma forma, consegui transmitir a ela a importância do trabalho e da humildade. Minha mãe também começou a mudar. Embora a transformação tenha sido mais sutil, às vezes eu a via na cozinha, preparando uma refeição sem ser solicitada, ou cuidando de uma situação familiar com mais confiança. Eu não era perfeita, mas pela primeira vez desde que voltei, senti que minha mãe estava disposta a aprender, a ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Meu pai, que sempre foi uma figura distante, também deu sinais de que estava disposto a mudar. Embora ele não fosse tão aberto quanto minha mãe ou Mary, às vezes eu o encontrava lendo livros sobre como melhorar suas habilidades na administração das finanças familiares ou perguntando o que poderia fazer para ajudar mais nas tarefas domésticas. O simples fato de ele ter demonstrado interesse em se envolver me fez sentir que, talvez, com o tempo, as coisas entre nós também pudessem melhorar. Quanto a mim, o tempo que passei longe deles me permitiu compreender muitas coisas. Embora o ressentimento ainda estivesse presente, ele começou a curar as feridas que me marcaram por tanto tempo. Aprendi que às vezes não se trata apenas de fazer coisas pelos outros, mas de aprender a estabelecer limites e a cuidar de mim mesmo. Minha passagem pela cidade, longe da pressão de ser responsável por todos, me deu a oportunidade de redescobrir minha paixão pelo trabalho que fazia, de focar em meus próprios sonhos e desejos. Eu havia recuperado algo que pensei ter perdido, minha identidade. Um dia, depois de várias semanas sem nos vermos, recebi um telefonema da vovó. No começo, eu não sabia o que esperar. Eu me distanciei um pouco dela depois que meus pais e Mary se mudaram. Mas o telefonema dela me fez sentir que ainda havia algo mais que precisava acontecer. Isabela, ele me disse em seu tom característico, firme, mas amoroso, eu preciso de você, quero falar com você. Você pode vir para a cidade amanhã? Não hesitei por um momento. A avó foi uma figura-chave em todo esse processo. Embora sempre tenha sido rigorosa e não demonstrasse muita ternura, a sua sabedoria e os seus ensinamentos sobre trabalho árduo e responsabilidade ajudaram-nos a todos. No dia seguinte peguei o trem para Miami, pronto para ouvir o que ela tinha a dizer. Quando cheguei ao restaurante, a avó esperava-me com um sorriso. Embora o seu olhar continuasse o mesmo, sério e direto, sentamos em uma das mesas do restaurante, com a agitação dos clientes e o som da cozinha ao fundo. Foi nesse momento que ele me fez uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Isabela, ele começou com uma voz profunda. Eu sei que você fez muito pela sua família. Eu sei que o peso em seus ombros tem sido grande. E eu vi você carregar tudo. Mas eu quero que você saiba uma coisa, o que você fez não foi em vão. Todo mundo mudou, ainda mais do que você pensa. Olhei para ela, confuso, mas ela continuou. Sua mãe, seu pai e Mary aprenderam a ser responsáveis. E o melhor de tudo, eles fizeram isso por si mesmos. Não por você. Você conseguiu o que poucos conseguem, você deu-lhes espaço para mudar. Eu não sabia como reagir. Vovó nunca foi de muitas palavras. Mas ouvi-la dizer isso me encheu de uma paz inesperada. Mas o que você quer dizer com não foi em vão? Eu perguntei a ele, ainda sem entender totalmente. Vovó olhou para mim atentamente, como se esperasse por esse momento. O que quero dizer é que agora é a sua vez. Isabela, você precisa mudar também, mas não apenas no que faz pelos outros. Você precisa pensar em você. No seu futuro, quero que você aproveite a oportunidade que sempre teve pela frente. E vá atrás do que realmente deseja. Este restaurante precisa de alguém como você. Alguém com visão e coragem. A sua proposta era clara. A avó queria que eu me juntasse ao seu negócio. Não apenas como parte da família, mas como um verdadeiro parceiro. Alguém que pudesse trazer ideias novas e ajudar a levar o restaurante para o próximo nível. Eu sabia que este era um passo importante. Não só para mim, mas para toda a minha família. Se eu aceitasse, estaria marcando uma nova etapa na minha vida. Não apenas como filha responsável, mas como mulher que poderia tomar as rédeas do seu próprio destino. O medo tomou conta de mim por um momento. Ela estava pronta para dar esse passo. Eu poderia realmente equilibrar meu trabalho, minha família e minha vida pessoal sem me perder no processo. Mas então pensei em tudo que havia superado. Pensei em como minha família, embora imperfeita, conseguiu mudar e como cheguei a um lugar onde agora poderia ser mais do que apenas a pessoa que resolvia problemas. Eu poderia ser o arquiteto do meu próprio futuro. Naquela noite, depois de conversar com a vovó, tomei uma decisão. Decidi aceitar sua proposta. Eu estava pronto para dar esse passo. Me juntar a ela no restaurante e finalmente começar a construir minha própria vida.